Bom, pessoal, vamos dar continuidade em nossa estrutura de repetição condicional. Agora, seguindo para a segunda parte aí da estrutura de repetição condicional, né? Que é a estrutura com teste no fim. Então, na aula passada nós trabalhamos aí com a estrutura com teste, estrutura condicional enquanto, né? O while, que aí é dita como teste no início. E agora, vamos trabalhar aí a estrutura faça enquanto, que é o teste aqui, o while aqui no final, né? Faça enquanto do while. Então, a estrutura de repetição com teste no fim permite que uma ou mais comandos, né, um ou mais comandos de um bloco sejam executados pelo menos uma vez, né, podendo ocorrer repetidas vezes, até que uma condição específica seja falsa. Né? Essa estrutura atua de forma semelhante, né, muito semelhante à anterior, né, que é a while. Mas os comandos do laço são executados antes do teste de condição de controle. Assim, como a condição é testada no fim, os comandos da estrutura serão executados pelo menos uma vez antes que a condição seja avaliada. Então, a estrutura, né, os comandos dentro do lado de repetição será executado primeiro e depois é feita a verificação, né, se a condição é verdadeira ou não para ser repetida novamente. Beleza? Então, vamos ver como é que ela funciona. Então, nós temos o fluxograma, né, então eu tenho os comandos, né, aqui dentro. E esses comandos, né, eles já fazem parte da estrutura de repetição e no final é verificada a condição. Se essa condição for verdadeira, ela retorna aqui e executa os comandos novamente, né, comando 1 até todos os comandos que estiver dentro da estrutura. E se a condição for falsa, então executa o primeiro comando abaixo aí, o primeiro comando abaixo aí do fechamento da instrução, beleza? Então, principais características. A repetição é executada enquanto a condição for verdadeira, né? O teste da condição é realizado no fim. Então, o teste da condição é realizada no final. Os comandos serão executados pelo menos uma vez. Então, os comandos que estão dentro da estrutura do while será executado pelo menos uma vez. Então, aqui nós temos aqui a estrutura do C Sharp, né? Da linguagem C Sharp. Então, do abre chaves. Aí eu tenho os comandos, né? Os conjuntos de instruções. Fecha chaves. Aí eu tenho o comando while e a condição. Então, percebam que na estrutura anterior, o while ele vem logo no início, né? Nessa estrutura, o while ele vem no final. Então, o comando é iniciado pela palavra do e abertura de chaves, e todos os comandos, né, que serão repetidos, ficam dentro das chaves, né, o conjunto de instruções. E no fechamento das chaves, aí eu tenho o while e a condição. Então, se essa condição for verdadeira, ele retorna aqui no do e executa novamente o conjunto de instruções. Então, quando eu tenho meu algoritmo, né, eu venho fazendo, ele vai entrar aqui no conjunto de instruções, vai executar uma vez e executado uma vez, ele vai verificar. A condição é verdadeira? É. Então, retorna e executa novamente o conjunto de instruções. Executou o conjunto de instruções? Aí verifica a condição, né? While, a condição. É verdadeira? É verdadeira. Então, executa novamente. Então, se a condição for falsa, aí finaliza ali meu lado de repetição, não vai repetir novamente e continua o meu algoritmo, beleza? Então, é bem fácil essa estrutura. Então, a estrutura de repetição, utilizando o comando do while, permite que um bloco seja repetido até que uma determinada condição seja falsa. Então, ele vai se repetir até que a condição for falsa, né? Quando a condição for falsa, aí vai parar de repetir. Pela sintaxe da estrutura, percebe que o conjunto de instruções é executado pelo menos uma vez, independente da validade da condição. Então, ele sempre vai executar uma vez, executou a primeira vez, aí ele vai fazer a condição. Se a condição retornar falsa, aí ele finalizou.
mas ele vai ser executado pelo menos uma vez. Isso ocorre porque o teste da condição é feito após a execução do bloco. Então, o teste da condição é feita no final. Vamos entender agora o comando, né, a estrutura do while, né, o faça enquanto. Então, tem a estrutura, né, do a abertura das chaves, fechamento das chaves, agora é mais embaixo, while. Então, do abre chaves, fecha chaves, while, e aí sim a condição. Então, o que vai acontecer? Nessa estrutura, então, a estrutura padrão está vindo, ele vai acessar aqui dentro da repetição. Então ele vai mostrar, ele vai fazer aqui, logo de início ele já vai executar os comandos que tiver aqui dentro. Então, os comandos. Então, ele vai executar os comandos que tiver aqui dentro. E aí no final, na hora que ele executar os comandos, né, uma vez, aí ele vai verificar. Enquanto a condição for verdadeira, ele vai retornar aqui no do e vai executar novamente a condição, novamente os comandos. E ele vai verificar, executou novamente os comandos, chegou aqui no while, enquanto a condição, quando isso daqui resultar em verdadeiro, é verdadeiro? Então executa novamente ali os comandos que tiver aqui dentro do do. Beleza? Então, essa forma do while, ela verifica no final. Então, sempre vai ser executado uma vez. Então, chegou aqui no do, ele vai executar os comandos que tiver aqui uma vez. E chegou aqui no final, ele vai fazer a verificação. Se essa condição for verdadeira, ele retorna aqui no do e executa novamente os comandos e verifica novamente. Se a condição for falsa, se a condição aqui for falsa, ele termina e executa o próximo comando que tiver abaixo aí do while aqui, né, da condição. Beleza? Então ele tem uma diferença, que ele vai executar primeiro os comandos e aí sim ele vai fazer a verificação. Verificou uma vez, né, é verdadeiro, ele retorna e executa novamente. É falso, ele termina e executa o comando que tiver abaixo aqui, após o fechamento aqui do comando. Beleza? Então vamos fazer um teste aqui, vamos fazer um algoritmo básico. Vou até colocar aqui embaixo aqui, console, writeline, fim. E aqui em cima, eu vou declarar uma variável int, contador. E vou colocar aqui o valor dela de 0. Beleza? E aqui dentro vou colocar assim, console writeline contador. Ponto e vírgula. Beleza? Então só vou imprimir o valor que tiver dentro da variável aí, né? E aqui vai ser o meu teste aqui, ó. Beleza? Então, da mesma forma do que o while, o mesmo exemplo aí para você saber o que está acontecendo. Então, iniciei meu algoritmo. Então, int contador recebe 0 e entrou aqui do, abriu chaves, que vai fazer console writeline contador. Então vai imprimir o conteúdo da variável contadora. Ah, gente, faltou aqui a condição, né? Então, vou colocar aqui, ó, condição. Qual que vai ser minha condição? Enquanto contador for menor ou igual a 50. Da mesma forma. Então, iniciou lá, contador recebeu 0. Então, do, abrir, console writeline, contador. Então, vou imprimir a variável contador aqui da primeira vez, 0. E
Enquanto o contador for menor ou igual a 50, ele vai se repetir. Nesse caso aqui, ele vai se repetir infinitamente porque eu não fiz, não modifiquei a variável aqui para ele terminar, né? Para ele contar mais um. Então eu preciso dessa variável aqui, ó. Preciso incrementar minha variável contador. Contador mais um. Beleza? Então, o que vai acontecer? Iniciou lá, contador recebe 0, do, abre chaves, console whiteline, contador. Então, apresenta ali o 0, né, imprime na tela. Contador recebe, contador mais 1, então 0 mais 1 é 1. E entra aqui, fechou chaves, em while, né, enquanto contador menor ou igual a 50, então o valor do contador é 1 agora, né? Então, 1 é menor ou igual a 50, verdadeiro. Então, se é verdadeiro, retorna aqui em cima. E executa novamente os meus comandos. Então, console whiteline do contador. Então, o contador aqui já vai ser 1 na segunda vez. Então, imprimiu o valor de contador. Contador recebe contador mais 1. Então, 1 mais 1, contador passa a ser o valor 2. Né? O conteúdo da variável passa a ser 2. E vem para cá. While, enquanto, né? While, contador menor ou igual a 50. Então, 2 é menor ou igual a 50. Então, verdadeiro, né? Então, isso aqui resultou em verdadeiro. Então, ele vai voltar aqui no início. Então, e vai mostrar novamente até chegar lá no, né? Vou colocar aqui o 2 aqui, terceira vez, no 49, né? 49,50. Então, vamos colocar aqui, que ele está aqui, ó. Console whiteline, imprimiu 49. 49 mais 1, 50. Então, o contador aqui passa a ser, né? 49 mais 1 passa a ser 50. Então, o contador recebe aqui o valor de 50. 50, né? While 50 é menor ou igual a 50? Verdadeiro. Então, volta lá em cima. Então, volta lá em cima, vai imprimir na tela aí, console whiteline, contador. Então, vai imprimir o 50 aqui. Beleza? E aí, contador recebe contador mais 1. Então, 50 mais 1 é 51. Então, contador aqui recebeu o valor de 51. Finalizou aqui os comandos. Fechou aqui as chaves. O while. Contador é menor ou igual a 50? 51 é menor ou igual a 50? Sim ou não? Então, 51 não é menor, né? É maior do que 50. Então, aqui, falso. Então, a condição aqui, a expressão retornou falso. Então, executa aqui o fim. No caso do falso, não vai retornar novamente aqui no lado de repetição. Não vai repetir novamente o meu código. Fechou, a expressão resultou em falso. Ele vai imprimir o que tiver abaixo aí do comando while. Beleza? Então, é bem simples a estrutura do while. Então, a diferença é que a primeira, o while, ele vai em cima. Então, a verificação vai logo no início. E essa daqui, a verificação, né, vai no final. Né? Eu preciso dessa palavrinha aqui, do. Né? Do, do. Então, do, abre chaves, os meus comandos que serão repetidos, fecha chaves, e aí sim vem o while. Né? E aqui no final, aqui tem, do while, aqui tem um ponto e vírgula. Tá? Beleza, pessoal? Então é isso aí.